Olá, prezados! Sejam bem-vindos ao módulo 4 desse nosso treinamento de Compliance e Gestão de Riscos para empresas da atividade de securitização e fomento mercantil. Eu me chamo Júlio Leão e nesse vídeo eu vou trazer para vocês o risco da ação revisional. O que é essa ação revisional e como evitar cair nessa armadilha que pode trazer prejuízos enormes para a nossa atividade, tá? Então, vamos lá. A ação revisional é uma ação que está na modinha no Brasil. Acontece em todos os segmentos, tá? É uma ação normalmente ajuizada em decorrência de alguns institutos do Código de Defesa do Consumidor e de alguns institutos do próprio Código Civil, tá? No que se discute numa ação revisional? Eu quero revisar o meu contrato porque ele possui taxas abusivas, juros abusivos, teve uma espécie de inadimplemento parcial de algumas obrigações que estavam previstas no contrato que não foram cumpridos pela securitizadora ou pela empresa de fomento mercantil. E como eu disse para vocês, essa ação revisional é uma estratégia, uma estratagema do cliente de vocês que ele, em determinado momento, ele quer parar de cumprir com os termos do contrato. E aí, para poder parar de cumprir com os termos do contrato, ele não está conseguindo negociar mais com vocês. Ele fala, quer saber? Eu vou acionar o Poder Judiciário, eu vou pedir uma cautelar de exibição de todos os documentos, exibição do contrato, exibição das operações. Eu vou fazer também um pedido liminar para suspender o meu dever de continuar fazendo os pagamentos mensais que eu venho fazendo, porque há indícios de abusividade, ilegalidade, ilicitude, capitalização, e aí cada tesezinha dessa tem uma própria fundamentação. O cliente de vocês acabam fazendo isso se valendo em 100% das hipóteses de alguma fraqueza, algum erro de rotina que vocês tenham praticado. E aí acaba que ele demonstra para o juiz os requisitos que estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e seguintes. Eu vou dar um jeito de projetar aqui para você, que vai dizer, olha, quando houver a probabilidade do direito ficar demonstrado que há um risco, o juiz ele pode deferir tutelas, que são chamadas tutelas provisórias de urgência. Então, é numa dessa que ele dá uma liminar para suspender o dever da pessoa de pagar os títulos para vocês ou não. E nós queremos fugir disso, tá? Agora, o que eu tenho que explicar para vocês, e eu falei também, essa ação revisional acaba sendo uma modinha. Ela é muito comum de clientes que compram carros parcelados, lá na frente vai querer rediscutir a taxa do financiamento ou os juros aplicados, mesmo que no contrato tenha sido avançado, será corrigido por IGPM mais 1%, será corrigido por INPC mais 1%, será corrigido por IPCA. Mesmo assim, discutir esses desdobramentos do contrato acaba sendo interessante para quem está lá na ponta e não quer pagar. Porque ele dá uma congelada naquela relação negocial e, de certa forma, em vários casos, acaba inclusive cavando um acordo, porque o custo da discussão, o custo do litígio, da judicialização, fica caro para a empresa. Para a empresa do segmento securitizador que está pagando advogado, pagando custos judiciais. Então, às vezes, isso acaba forçando uma negociação. É por isso que a estratagema, essa malícia de ajuizar uma ação revisional é um perigo para nós, porque é vantajosa para o cliente de vocês se ele estiver bem assessorado por uma equipe jurídica bem assessorada. Então, quais são as condutas que nós temos que adotar para fugir de uma ação revisional? O contrato de vocês, eu trabalho com mais de um modelo de contrato, mas eu vejo que é muito comum isso. Diz que vocês vão trabalhar com o Instituto de Cessão de Crédito. Vamos lá, um Instituto de Cessão de Crédito está previsto no Código Civil, artigo 286 e seguintes. Os artigos mais importantes que nós devemos ler ali é o 286, o 288 e o 290. No contrato, em regra, diz que nós vamos trabalhar com o Instituto da Cessão Civil, ou seja, a empresa de securitização vai receber títulos, sejam duplicatas, notas promissórias, cheques, via um instrumento de cessão onerosa de títulos. E o que acontece?
O Código Civil, ele prevê formalidades, requisitos formais, requisitos legais para que a operação, a negociação, o negócio jurídico de cessão de crédito seja perfeito, juridicamente perfeito, e não possa vir a ser criticado numa ação revisional. Que elementos são esses? No próximo módulo, no módulo 5, eu vou passar ponto a ponto os elementos da cessão de crédito. Eu só quero falar para vocês por alto aqui, para falar quais são os riscos de uma ação revisional. Lá, nós assumimos o compromisso, por exemplo, isso no Código Civil, de notificar o devedor originário, aquele que está tendo os seus títulos cedidos, ou o emitente, nós podemos chamá-lo assim, ou então os sacados, são a mesma pessoa. Nós temos o dever de notificá-lo, porque ele é um terceiro na relação. Nós temos o cliente da Fomento, o securitizado, da securitizadora, ele que está com vários títulos na mão e ele quer ceder para vocês. Ok, então uma relação que está prevista num contrato entre a securitizadora e o cliente de vocês. O emitente, o sacado, não participou dessa negociação. Então, para que nós possamos acioná-lo em juízo lá na frente de uma futura execução, o Instituto da Cessão de Crédito nos obriga a notificá-lo, porque ele é um terceiro estranho nessa relação. Então, aí é um primeiro risco que nós temos que observar diariamente. Temos sempre que notificar o emitente dos títulos, o sacado. E o nosso interesse, quando nós queremos liquidar o nosso passivo, nós temos um contrato de fomento mercantil, um contrato de securitização, está dando problema, o nosso interesse, a nossa segurança não está em acionar o cliente da Fomento, o securitizado, porque esse cara, provavelmente, ele já possui um histórico com problemas de solvência e problemas de liquidez. Então, o nosso interesse é acionar o sacado, o emitente. E, juridicamente, para que a gente tenha esse direito de acioná-lo, nós temos que ter notificado. Quando a gente não faz isso de forma recorrente, o nosso cliente, maliciosamente, vem e fala, mas lá no contrato vocês iriam notificar meus clientes, vocês não notificaram, aí eu comecei a ter problema, eles cortaram relação comigo porque tiveram um título que eu falei que não ia cobrar e no final das contas foi cobrado, vocês não tinham me notificado. Aí já começa uma possível tese de revisão do contrato por um inadimplemento parcial de uma das obrigações que vocês assumiram no contrato de vocês. Porque no contrato diz que a transação vai se operar por cessão de crédito. E a cessão de crédito tem formalidades previstas no Código Civil. Tirando isso, às vezes a questão das recompras. O cliente de vocês, o securitizado, passa vários títulos que acabam não compensando e no contrato ele assume uma obrigação de recompra, principalmente quando os títulos possuem vício de origem. Então vamos lá. Nessas operações de recompra, a gente informa o nosso contrato que será feito novo aditivo assinado pelas duas partes com a discriminação dos títulos que estão sendo substituídos da taxa. Novamente aqui eu tenho observado isso há mais de 10 anos, que esse aditivo não é feito. Essa assinatura, essa discriminação dos títulos não está formalizado num instrumento particular jurídico assinado pelas duas partes. E aí vai se fazendo, ele pega de novo aqui um furo nosso, que é não ter instrumentalizado os aditivos que fazem referência a essas recompras. Terceiro momento, é uma desnaturação da atividade de fomento mercantil. Quando a gente ainda trabalhava com factoring, a gente usava um termo que é o factor. O factor é o ad valorem, é o deságio. Uma pessoa chega com um título para você de R$1.000 que vai compensar daqui 60 dias. Você pode chegar para ela tranquilamente e falar, olha, eu vou fazer a antecipação de capital para você, eu vou fazer a antecipação desse título para você. Pode ceder o título para mim. Na Factory a gente fazia inclusive a sessão apenas por endosso, nem trabalhava tanto com o instituto da sessão de crédito. Endossava o cheque para a gente de R$1.000 e tranquilamente nós poderíamos pagar para ele R$700, R$600, R$500. A gente paga na atividade de securitização
no momento da compra do título, que nós estamos trabalhando com o ad valorem, que nós estamos trabalhando com o deságio, o valor que nós vamos pagar naquela operação fica a nosso critério, a securitizadora que escolhe. Então não tem limite para isso. É 30%, 40%. Isso não é juros. Então não tem como numa ação revisional nós sermos acionados por juros abusivos, porque ele descontou 30%. Desde que estivesse previsto naquelas individualizações de operações no bordereau, qual a taxa de deságio que está sendo praticada no ato da compra, isso fica a nosso critério, porque nós, ao antecipar, estamos assumindo o risco da operação. Então, aí não se fala em juros. O que acontece? Que acaba favorecendo para o cliente trabalhar com uma ação revisional. É uma desnaturação da atividade de securitização. Ao invés de nós fazermos a compra do título com esse deságio, com esse factor, e aí a gente pode colocar o que a gente quiser, a gente vai fazendo compras e recompras e soltando crédito no cliente, e depois ele vem renegociar com a gente e a gente aplica juros de 2%, 3%, 4%, pronto. Aí fica mais difícil no Poder Judiciário lá na frente, nós conseguimos explicar para o juiz de forma convincente que o que nós estamos fazendo é uma ação 100% lícita de securitização, porque houve uma desnaturação da relação. Ao invés de você antecipar o crédito, colocar o valor que você ia pagar naqueles títulos e pagar e assumir o risco, você começa a renegociar com o cliente, são feitas várias recompras, essas recompras por vezes não são instrumentalizadas e assinadas pelas partes num aditivo, conforme está previsto no contrato, e ali começa efetivamente a ficar parecendo que você começou a cobrar os juros de um cliente por um crédito que você deu a ele. Começa a aparecer, sabe o quê? Começa a aparecer uma relação de empréstimo, e nós sabemos que a securitizadora nem a empresa de fomento mercantil pode trabalhar com empréstimo. Inclusive, nós somos desautorizados pelo COAF também, por não, como a gente não faz parte da atividade do sistema brasileiro de bancos, né, que é regulado, o sistema financeiro, que é regulado pelo Bacen, nós não somos regulados pelo Bacen, então nós não podemos trabalhar com empréstimos, com essa parte de ceder um crédito e cobrar juros. A partir do momento que numa ação revisional o cliente consegue demonstrar que era mais ou menos isso que estava sendo feito, que tinha um jurozinho de 3,5%, 4%, vejam, nós deixamos com que a nossa operação de securitização fosse desnaturada, ela passa a ter vícios no seu desdobramento e há grandes chances de que uma ação revisional venha a ser bem sucedida, se não integralmente, parcialmente, o que já é economicamente e financeiramente muito desvantajoso para a securitizadora. Por que isso? Porque às vezes o cara deve mesmo, deve 200 mil mesmo, e o juiz vai falar, não, a dívida está aí, você deve, você tem que pagar, mas você possui razão no momento seguinte. Eles estão aplicando taxa nas suas recompras de 3,5% via novos contratos, novas repactuações e, infelizmente, a factoring, o fomento mercantil, a securitizadora não tem autorização jurídica para praticar taxas que sejam maiores que 1% ao mês, limitadas a 12% ao ano. Nesse segmento, a gente acaba tomando pau num pedido ou no outro pedido, e aí vem a sucumbência, que se não for integral, ainda que parcial, nós vamos ter que pagar honorários para o advogado da outra parte, no que diz respeito a um pedido ou outro pedido. E é por isso que o custo dessa operação vai ficando cada vez mais caro. Então, nós temos que adotar todas as condutas possíveis e agir de forma disciplinada no nosso dia a dia para nós fugirmos dessas ações revisionais, que normalmente elas são construídas com base em furos nos nossos protocolos diários. Nas nossas repactuações, além de nós não podermos também praticar taxas de juros, porque quando a gente compra, a gente coloca o valor que a gente quiser, mas depois nas renegociações nós não podemos praticar taxas de juros, porque isso começa a parecer um empréstimo, nós não podemos fazer o seguinte também.
Se nós temos um contrato de securitização com determinada pessoa jurídica A, nós não podemos, nas renegociações, começar a mandar dinheiro para pessoa jurídica B ou pessoa jurídica C, porque o nosso cliente falou que ele é dono das mesmas empresas, ou porque é a empresa da esposa dele. Não podemos mandar dinheiro para a pessoa física, nós somos proibidos de operar com pessoa física. Isso também é um elemento muito grave que eu já vi acontecer, na verdade acontece com certa frequência, mandar dinheiro para outra empresa, mandar dinheiro para pessoa física, e inclusive nas renegociações receber títulos emitidos por pessoa física, a própria pessoa que é cliente de vocês, mas que a relação deles era travada pessoa jurídica. Isso também vai desnaturando o modelo contratual que nós temos, que é o contrato de securitização, e lá na frente isso acaba nos trazendo um ônus excessivo numa eventual ação revisional, tá bom? Eu vou passar aqui com vocês agora, no próximo módulo, acredito que o módulo 5, o passo a passo, os elementos, item por item, que devem ser observados na cessão de crédito, que é a cessão onerosa está prevista no contrato de vocês. E aí eu vou passar isso passo a passo fazendo a leitura dos artigos, ok? Espero vocês lá.